Fala pessoal, questão 774. Na figura ao lado, determine o comprimento da corrente que envolve as duas rodas, sabendo que o raio da roda menor mede 2 e o raio da roda maior mede 4. E a distância entre os centros das duas rodas mede 12 centímetros. Então, esse segmento aqui no meio mede 12 centímetros. Bom, para a gente calcular essa correia, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o tamanho deste segmento aqui, AB, e ele, lembrando que ele é igual a esse aqui, né? E eu preciso saber este arco e este arco. E aí, para a gente conseguir saber o tamanho deste arco, né, dos dois lados ali, aliás, deixa eu até... O arco que termina no ponto tangência, né? Bom, deste arco e para a gente conseguir calcular estes arcos, eu preciso saber dos ângulos que estão relacionados com ele, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos calcular essa distância aqui. E como é que eu vou calcular essa distância aqui? Usando esse triângulo retângulo. Vamos lá. Vou até contornar ele para ficar um pouco mais claro aqui. A questão, ela já até trouxe a dica, né? Ela já trouxe esse pontilhado aqui para nos ajudar. Vamos... Quanto que mede este ladinho aqui? Daqui do centro até aqui, mede o raio da maior, que é 4. Daqui até aqui, ó, mede o raio da menor, que é 2. Então, eu sei que esse lado mede 6. Tá, eu sei essa distância aqui? Sei, a questão disse que é 12. E aí, com isso, eu consigo calcular esse trechinho aqui que é x. No caso, que é o tamanho que a gente quer calcular. Então, a gente já consegue calcular direto esse segmento aqui. Depois, é só calcular os arcos. Então, primeiramente, fazendo Pitágoras, a gente tem que 12 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Lembrando, esse lado é 6. Dá 144 menos 36, igual a x ao quadrado. O x, então, é que vai dar 108, né? 34 ficaria 10, tira 2, 110, enfim. Raiz. Vamos simplificar um pouco isso. 54, 27... 3, 3, 3, 1. Tem um parzinho de 3, um parzinho de 2. Então, 3 vezes 2, 6. A raiz de 3 fica porque esse 3 sobrou. Então, a gente descobriu que esse pedacinho aqui em rosinha, que compõe os dois pedaços que a gente precisa calcular, eles medem cada um 6 raiz de 3. Agora, a gente precisa calcular os arcos. E para conseguir calcular os arcos, eu vou apagar aqui para a gente não ter informação que não precisa nesse momento, eu preciso saber o ângulo referente a esse arco. Aí, vamos pensar o seguinte. Este ângulozinho aqui, eu sei quanto mede. Eu sei não, eu consigo calcular. Afinal, a gente sabe todas as informações desse triângulo. Mas ele não é tão interessante. Eu posso pegar, por exemplo, aqui. Este daqui vai ser mais interessante. Vou chamar de alfa, porque eu sei que esse aqui e esse têm a mesma medida. Os dois estão indo pro ponto de tangência. A partir do momento que eu sei esse alfa, eu sei esse aqui também. E aqui, como é OPV, eu acabo calculando este daqui. Este daqui não, né? O que eu quero calcular é esse aqui, ó, que vai até o ponto de tangência também. Tá? Vai acabar sendo o mesmo, né? A gente vai chegar à conclusão que é o mesmo, porque esses dois aqui são OPV, então tem a mesma medida, e como eles são suplementares, o valor vai ser o mesmo. Então, basta eu calcular este alfa. E para calcular este alfa, eu vou acabar utilizando o triângulozinho que eu apaguei ali, tá? Então, usando o triângulo, ó, aqui, sei lá, K, Olinha, vamos lá.
a gente sabe todas as medidas, então tanto faz a relação trigonométrica que tu vai usar. Vou usar, sei lá, o seno. O que a gente achou aqui? O x era esse aqui, né? Então eu não vou usar esse aqui por causa da raiz. Ah, tanto faz. Vou usar o seno. Seno de alfa vai ser cateto oposto, que é o 6 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que a gente chegou, que é 12. O que significa, simplificando isso, que é raiz de 3 sobre 2. Quem que tem o seno igual a raiz de 3 sobre 2? Os 60 graus. Então, a gente chega à conclusão que o alfa é 60 graus. O que significa que este ângulo aqui, ele é 120 graus. E, igualmente, aqui também é 120 graus. Então, eu vou calcular o meu arco não usando 120, e sim usando 240, porque é o 240 que se refere à parte que a gente quer. Ok, terceiro passo, vamos calcular os arcos. A menor, tá? Vou começar pela menor. O x vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 2, vezes o ângulo, que é 240, sobre 360. Eu posso simplificar o 240 e o 360 por 120. Vai sobrar 3 aqui embaixo e 2 aqui em cima. E aí a gente fica com 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, π sobre 3. Já a maior, a gente vai ter que, vou chamar de y, o tamanho do arco, tá? 2 vezes π vezes o raio, que é 4, vezes o ângulo, que é 240, sobre 360. A diferença entre esses dois é que aqui duplicou, então vai duplicar a resposta, vai ficar 16π sobre 3. Vou apagar aqui porque vai faltar espaço. Então, a gente tem que o comprimento da correia, vou botar aqui, comprimento, correia. É isso que quer, né? Ele é, vamos lá, esta distancinha aqui, AB, que a gente chegou à conclusão que era quanto? 6 raiz de 3. Tem duas dela, então vai ficar 6 raiz de 3 mais 6 raiz de 3, mais os dois arcos que a gente calculou. Então, 8π sobre 3, mais 16π sobre 3. Dando uma reduzida nisso, a gente tem 12 raiz de 3, mais 24π sobre 3. Dá para colocar o 12 em evidência? Aliás, dá para simplificar esse 24 por 3, vai ficar 8π, e aí eu posso botar 4 em evidência, ficando 3 raiz de 3 mais 2π. E fechou, daí não tem mais o que colocar em evidência. A gente tem, então, que o comprimento dessa correia é de 12 raiz de 3 mais 8π, ou se quiser deixar de uma forma fatorada, a gente chega em 4, que multiplica 3 raiz de 3 mais 2π. Espero que tenha ajudado vocês. Ah, não é nem correia, né? É da corrente. A correia era da questão anterior. Comprimento, corrente. Fechou. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.